Revisto Jesus, neutralizar com a sua palavra a força do vento e a força do mar. E depois de Jesus haver morrido, e mesmo avisado, e mesmo anunciado que ele haveria de tornar dos mortos, não crê nisso. Às vezes a gente fica olhando essas coisas e fica com raiva, irmão Juarez, e diz assim: pensa num pessoal incrédulo. Depois de tudo que Jesus fez, não acredito nisso, não creio. E eu fico pensando que nós não estamos muito longe deles. Não estamos muito longe das atitudes deles. Aleluia. Às vezes lemos a história de Israel, desde quando o Senhor chamou em Abraão e fez aquelas promessas, e tirou-os do Egito, e caminhou com ele em toda a terra prometida. E quando lemos a rebeldia, a teimosia, a desobediência deles, nós ringimos os dentes e ficamos com raiva, dizendo: se fosse eu, não faria assim, pior. Glória a Deus. Talvez você fizesse pior do que eles. Talvez você se comportasse pior do que eles. Meu Deus. A gente não quer aceitar, irmãos, mas vez por outra nós nos tornamos e nos apresentamos tão incrédulos. Aleluia, verdade. Tão sem fé, que precisa Jesus nos fazer vergonha. Pastor, Jesus vai fazer vergonha a crente? Vai. Vai fazer vergonha a crente incrédulo. Não é qualquer crente não. É crente incrédulo. E tem crente incrédulo? Glória a Deus. Vocês acham que tem crente incrédulo? Meu Jesus. Terá? Nossa. Tem por aqui? Crente incrédulo. Faz como os nossos irmãos Meu mais Deus. antigos, crente Tomé. Oh Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Crente que só acredita se vê. Crente que só acredita se tocar. Ah, meu Deus. Crente que só acredita se pegar. Será que tem crente incrédulo aqui? Eu creio que não. Ai, Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus, após haver ressuscitado, só houve uma pessoa que, não vendo ele, creu. Embora nós lemos aqui no versículo de número 8 do capítulo 20, João mesmo dizendo dele: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, sem desmerecer João, ele é suspeito, porque foi ele que escreveu. Ele foi quem escreveu o livro de João. O que está escrito aqui foi ele. Ele é tão sutil, com todo respeito, que quando Maria Madalena, correndo, foi avisar os discípulos e encontrou João e Pedro, e disse: o sepulcro está vazio. Eles correram e foram até o sepulcro, e diz a Bíblia que João, e ele mesmo diz:
e o discípulo a quem Jesus amava. Todos nós sabemos que o discípulo o qual Jesus amava era João, mas ele diz o discípulo a quem Jesus amava. Não vou dizer o nome dele, mas você já sabe. Era ele, irmãos. E diz a Bíblia que quando ele chegou, olhou, mas não entrou. Esperou Pedro chegar. E quando Pedro chegou, logo ele entrou e olhou toda a cena, mas não falou nada. Em seguida João entrou e ele descreve a cena aqui, dizendo que estavam lá os lençóis, estavam lá o lençol que havia forrado a cabeça de Jesus, mas havia desaparecido um lenço. E ele disse que aquele discípulo, o qual Jesus amava, viu e creu. É suspeito, já que eu chego lá, porque foi ele quem escreveu. Quando eu fui examinar o relato de Marcos, ele escreveu o relato de Pedro. Eu não sei se você consegue entender. Mateus escreveu o relato de Mateus, Marcos escreveu o relato de Pedro, Lucas escreveu o relato de todos, e João escreveu o relato dele mesmo, pela perspectiva dele, pelas visões dele, pelos olhos dele. Ele registrou os milagres, ele registrou as maravilhas, ele registrou os prodígios, ele registrou a prisão, ele registrou os castigos, ele registrou todo o percurso desde o nascimento de Jesus até a ascensão dele. Bom, quando nós vamos ler Marcos, nós percebemos que ninguém lá creu, nem João, nem Mateus, nem Pedro, nem Tiago. E o Senhor, ele passa na cara deles a incredulidade deles. Mas houve uma pessoa que creu. E quem creu era a pessoa menos esperada para crer. Era uma pessoa que estava na expectativa toda hora. Que havia descoberto que Jesus havia ressuscitado como a primeira que descobriu e a primeira que o viu ressuscitado. Enquanto eles estavam trancados, enquanto eles estavam lá, sabe lá fazendo o que? Essa pessoa estava indo de lá para colar, de lá para colar, porque ele estava lembrando que o mestre havia dito que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele ressuscitaria dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Jesus, ele entra dentro do cenáculo, e lá estão quase todos os discípulos, com exceção de 2, o que havia se enforcado e o que não creu. E ele entra lá, ressuscitado, come pão, bebe com eles, conversa com eles, cumprimenta eles, e depois desaparece do nada. Logo depois que ele desaparece, logo aparece Tomé. E quando Tomé aparece, os discípulos dizem: o mestre esteve aqui, comeu pão conosco, bebeu conosco, conversou conosco.
esteve por um longo período de tempo conosco. Mas quando Tomé ouviu o registro, irmãos, isso é tão sério e tão grave, porque não era só uma pessoa que estava dizendo isso. Estava dizendo isso 10 homens, pelo menos. Será que esses homens estavam todos enganados? Tiveram todos uma visão? 10 homens disseram a Tomé: o mestre esteve aqui, o mestre comeu conosco, o mestre bebeu conosco, o mestre conversou conosco, ele esteve aqui em pessoa. Aleluia. Como é que alguém pode discordar do testemunho de 10 pessoas ao mesmo tempo? E o que mais nos chama a atenção aqui é que eram discípulos de Jesus. Você direto era um homem do altar. Era um homem que havia andado com Jesus e havia visto Jesus realizar grandes milagres. Andou pelo menos 3 anos e meio vendo Jesus fazer grandes milagres. Mas mesmo depois dos seus colegas, amigos, companheiros de ministério dizer a eles: Jesus esteve aqui, o Senhor apareceu aqui, Ele comeu conosco, bebeu conosco, conversou conosco, Ele disse assim: só acredito se eu ver. E Ele disse uma coisa, irmãos, que foi mais grave ainda. A Bíblia diz que Ele disse: eu só acredito se eu colocar o meu dedo aonde os cravos furaram sua mão. Eu só acredito se eu colocar minha mão aonde a lança o traspassou. Será que uma pessoa dessa, ela creu mesmo no Senhor? A gente às vezes vê cada atitude de crente, cada arrancada de crente, que a gente logo se pergunta: mas será que esse irmão é crente mesmo? Será que ele creu mesmo? Ou será que ele está passando um dia na igreja, fugindo de alguma coisa, ou querendo alguma coisa na igreja? Porque isso aí não é atitude de crente, isso aí não é conversa de crente, isso aí não é pensamento de crente, isso aí não é ideia de crente, isso aí não é pensamento de quem creu em Deus. Às vezes nós olhamos para essas pessoas e nos surpreendemos: não pode ser. Eu não acredito que essa pessoa verdadeiramente seja crente, creu, acreditou. Mas não se surpreenda, porque existia um homem que havia andado com Jesus e visto Jesus fazer tantos milagres, mas neste momento disse: não creio, só creio se eu colocar o dedo, só creio se eu colocar a mão. Você vai encontrar crente como Tomé até você morrer. E eu vou dizer uma coisa que isso não me alegra nem um pouco. Sempre nós teremos Tomé na igreja. Pessoas que andarão mais pelas vistas do que pela fé.
Pessoas que acreditarão mais no natural, no físico, do que no espiritual, no divino, no sobrenatural. Pessoas que não acreditarão em línguas estranhas, pessoas que não darão crédito a profecias, pessoas que ignorarão as visões, pessoas que zombarão das coisas espirituais como se estivessem zombando de qualquer coisa. Eu digo isso com tristeza no meu coração, porque há muitos crentes que estão na igreja, mas não creem que alguém pode falar em línguas estranhas, pode ter visões, pode ter revelações, pode profetizar. São pessoas como Tomé, que só acreditam no que os olhos delas veem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer, mas Jesus vai envergonhar elas. Elas vão se deparar com uma situação que Jesus vai envergonhar elas. Aleluia. Elas passarão por determinadas coisas que elas perceberão que o espiritual é mais real do que o físico. Que o espiritual é mais real do que o natural. Aleluia. Elas vão se deparar com determinadas coisas no dia a dia delas, que elas se renderão e dirão: aquilo ali é verdade, isso aqui é verdade, e aquilo ali que eu ignorava e zombava, tudo aquilo ali é verdade. É maior aquilo que é do céu do que aquilo que é da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jesus ouviu Tomé falar isso. A Bíblia não diz, mas 8 dias depois, estando eles no mesmo lugar, ele entrou sem que as portas estivessem abertas. Eu observei esse detalhe para lhe dizer uma coisa. Na primeira vez que Jesus entrou, João não registra isso, mas na segunda vez, 8 dias depois, ele faz questão de registrar esse detalhe: as portas estavam fechadas. E aquilo ali, irmãos, é de propósito. Estava o incrédulo lá dentro. O rapaz que não cria que Jesus havia ressuscitado estava lá dentro do cenáculo. E não tinha janela aberta, não tinha porta aberta, estava tudo trancado e passava a chave. Mas de repente ele vê um ser de mãos estendidas sobre eles, dizendo: Pai seja convosco. Aleluia. Eu conheço esse tipo de gente. Quando Jesus estende as mãos, diz: Pai seja convosco, o rapaz correu. Foi lá para perto de Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: Tomé, cadê teu dedo? Qual, Senhor? Qualquer um. Coloca aqui. E a tua mão? Coloca aqui. E Tomé envergonhado. Sei lá se ele estava envergonhado, porque quem não tem vergonha não tem vergonha não. Tomé, seja crente, Tomé. Seja crente e não incrédulo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus vai fazer com crentes nesses últimos dias, como ele fez com Tomé.
Seja crente, aleluia. Uma das características que nos identificam como servos de Jesus é porque cremos em milagres, é porque cremos em coisas sobrenaturais, é porque cremos nos céus, é porque cremos que Jesus morreu, mas que Ele também ressuscitou. Se isso nos faltar na nossa vida, nós não passaremos de religiosos, frequentantes de uma igreja qualquer. Você precisa ser crente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não admito, irmãos, no meu ser crente, se comportando como uma pessoa lá do mundo. Aleluia. Aleluia. Temendo as coisas como qualquer uma pessoa que não tem Deus teme. Se apavorando com as coisas como qualquer pessoa lá do mundo que não tem Deus se apavora. Aleluia. Nós temos um Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um que vela por nós. Glória. Nós temos um que cuida de nós. Nós temos um que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que é nosso socorro, que é o nosso refúgio. Bendito seja o nome do Senhor. Eles estão sem ninguém. Eles confiam nos braços de carne dele. Nós confiamos naquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E no 40º dia ele subiu para a glória. E a Bíblia diz que ele está à destra de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Crentes incrédulos, que são tão como Geazi, que quando saiu para fora, viu os exércitos do rei da Síria e se apavorou com todo aquele exército que cercava aquele ambiente. Diz a Bíblia que ele entra gritando apavorado: estamos perdidos, nós vamos ser presos. Oxalá se isso não tivesse acontecendo, certamente eles vão nos matar. E de repente a Bíblia diz que Eliseu sai com toda calma, com toda tranquilidade. Comportamento de crente. O que está acontecendo, menino? Glória a Deus. O que foi que você viu? Estão perdidos. Vamos morrer. Pegaram nós. Foi o que tu viu. Vem. Olha aí, estamos cercados. Eliseu estava olhando e viu cavalos e cavaleiros de fogo. Aleluia. Glória. Aleluia. Senhor, cura esse cego. Abre os olhos desse cego aí. Deixa ele ver o que eu estou vendo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Geazi abriu os olhos espirituais, ele olhou e viu cavalos e cavaleiros de fogo, e é dele. A gente às vezes diz que as palavras ali são de Eliseu. As palavras são dele dizendo: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais são aqueles que estão conosco, bendito seja o nome do Senhor, do que aqueles que estão no mundo. Eu não estou aqui dizendo com estas palavras que crente não passa luta, que crente não passa tribulação, que crente não passa por aperto, que crente não adoece. Não, eu não estou dizendo isso, nem assevero isso. Eu estou dizendo que crente não se desespera, mas espera naquele que prometeu estar com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu trago nesta noite para todos nós uma palavra de Deus.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nestes tempos difíceis, aleluia, nestes tempos de desespero total, onde as pessoas estão fugindo de tudo e de todos, eu trago a palavra de Deus. Eleve os seus olhos para o monte Aleluia. e diga como disse o salmista: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Oh, glória. que fez os céus E a e a terra. terra. O teu socorro vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não sei em quem você está esperando. Meu Deus. Eu não sei quem lhe fez a promessa. Também não sei nem do que é. Mas Deus está me dizendo: o teu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que tu estás esperando vem de Deus. Aleluia. Aleluia. O que tu estás buscando vem do Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Não será o homem que te dará, não será o ser humano, por mais influente que ele seja, que te dará. Eu vou te dizer algo no céu aqui: virá de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Creia, Deus. creia, Oh, Deus maravilhoso. acredite.